Olá, estamos começando mais uma edição do programa Contraponto, hoje falando da influência das redes sociais no cotidiano das pessoas. Ao meu lado, a professora e pesquisadora Daniela Neraski, e a psicóloga e professora de psicologia, Monize Serpa. Um olá para vocês duas. Começando falando sobre essa questão, é inegável essa influência das redes sociais atualmente. Eu acho importante considerar a influência, mas também ter já um contraponto de que muitas pessoas elas ainda não acessam a internet. Então, a gente está falando de um público específico, né? Tem até a expressão, né, o tecno-apartheid, assim, milhões de pessoas nunca acessaram um computador e a realidade brasileira é uma delas, assim. A gente no ranking, né, mundial, nós estamos muito abaixo. Nós somos o maior da América Latina, mas mundialmente, assim, é um público muito restrito. Em algumas regiões do nosso país, né, por exemplo, o Sudeste é a região mais rica, que tem mais acesso à internet. Então, estamos falando daquele público que acessa, né, e que não é muita gente ainda aqui, proporcionalmente, né, no nosso país. Eu concordo, até nós temos sempre essa exclusão digital, professora, mas assim, em termos de redes sociais, de acesso às redes sociais, hoje eu não tenho um dado completamente atualizado de 2012, mas a McCann em 2010 já nos disse que nós somos o quarto país que mais acessa as redes sociais. E agora, mesmo as redes sociais todas já divulgaram, ontem mesmo eu não consegui salvar porque eu acabei perdendo o dado justamente por esse excesso da pulverização de informações. Tinha um dado mais recente e, enfim, poderia ter trazido esse dado atualizado. E a gente tentando falar sobre essa influência dessas pessoas que estão utilizando, que eu também acho importante a gente pensar nesse contraponto, mas também pensar na influência, nós temos que pensar o que estamos fazendo nessas redes sociais ou na internet, né? E aí... Vou fazer uma pergunta para provocar vocês duas. As duas são professoras, além de jornalista, pesquisadora e psicóloga. E o que influencia em sala de aula para vocês? Que há 5, 6 anos, como é que era o comportamento e como é que é esse comportamento hoje? Qual é a diferença em relação a essa utilização das redes sociais? Se eles, durante a aula, eles acessam, se eles combinam o trabalho, até mesmo seja um motivo de dispersão dos alunos? Eu acho que a gente pode pensar, assim, a inserção da tecnologia na sala, né? Porque, se a gente for ver, assim, a gente tem vários recursos que você pode usar e pode potencializar a didática, né, de sala de aula. E como é que poderia ser usado? Os nossos alunos, eu não sei, no jornalismo, a gente ainda não usa as mídias em tempo real, que eu acho que é a grande questão, assim, que causa essa sensação, potencializa o uso das redes, porque você tem essa sensação de que você está vendo, percebendo as coisas em tempo real. Então, eu tive um colega que estudou nos Estados Unidos, então todas as pessoas, elas não têm mais o caderno, né? É o computador. E ali, o que o professor está falando, eles imediatamente, eles já pesquisam na internet, o professor fala de um filme, eles já acessam naquele momento esse filme, esse recurso. Então, usado dessa maneira, me parece ser uma tecnologia que potencializa algumas coisas, né? Os nossos alunos, pelo menos os meus, como eu falei, eles não têm, a gente não tem usado, como a gente estava conversando antes, né? Então, o aluno, ele está ali prestando atenção e, de repente, escuta uma coisa interessante. Ele tuita. E ali várias pessoas, né, que não podem estar presentes. Já aconteceu de um colega meu da pós, ele ficou participando da aula pelo que o colega estava tuitando. Claro que mediado por esse aluno e pela tecnologia. Então, nesse contexto, foi dito assim, bom, ao invés do aluno estar escrevendo no seu caderno, ele está compartilhando com todas as pessoas, que eu acho que é uma outra ideia que fundamenta as redes, o compartilhar, né?
Então, e essa coisa da velocidade, eu acho que também uma característica que afeta a subjetividade é que você não tem aquele... Parece que você não fica focado no mesmo ponto durante muito tempo. Parece que as redes são vários estímulos, então rapidamente você sai de um foco para o outro. Então, isso faz que o nosso aluno, ele necessite de várias estimulações, porque parece que entediar, rapidamente ele pode entrar numa sensação de desmotivação e de tédio. Justamente por todos esses estímulos, né? Então, acho que eu concordo com o que a professora falou, sim, mas voltando um pouco da questão da influência, porque, enfim, muito foi dito, mas eu acho que a gente tem que pensar não só a respeito da internet e dos sites de redes sociais numa questão de influência, mas justamente complementando o que a professora falou, com uma relação de reconfiguração de todas essas práticas, né? Então, eu acho que a internet e esses sites, eles servem como pesquisa, né? Mudou a questão das práticas em sala de aula, de trabalho, no dia a dia, né? De se relacionar, de interagir. Então, é uma relação entre esses próprios usuários dos sites de redes sociais que fazem com que as nossas relações fora dali se fortaleçam, né? Entre os colegas, entre os professores, entre uma empresa e um cliente, entre, né, e os seus consumidores. Então, acho que isso é importante e que não foram só esses sites de redes sociais, seja qual ela, Facebook, Orkut ou Twitter, né, que a professora já usou uma linguagem ali nova, que é tweetar, que talvez esse excluído digital que ela citou no início não entenda, mas, né, quem assiste à televisão. Mas é importante, e isso sim, entender que aquilo que a gente fazia antes, por exemplo, ir ao banco, a gente não deixa de fazer, a gente vai ao banco. Mas hoje, com a internet, a gente pode usar home banking pela internet. Então, quer dizer, uma das grandes características desse momento que a gente vive hoje é a reconfiguração das nossas atividades, das nossas práticas cotidianas. Isso eu tento dizer para os alunos. Então, quer dizer, a gente não deixa de se comunicar, a gente não deixa de ver aula, mas a gente tem um monte de outras possibilidades, né? E nos estímulos. E aí, em sala de aula, o professor tem esse desafio de concorrer como a colega É isso que eu ia perguntar, falou. porque a gente vê o aspecto positivo, mas não aumentaram as dificuldades no âmbito do professor, na questão da dispersão do aluno, dessa facilidade com que ele consegue as informações, até mesmo, dando um exemplo antigo, ia-se a escolas, ia-se até a biblioteca, lia um sumário, lia o capítulo, se fazia um resumo. Hoje existe o Google, a pessoa digita a palavra e ela recebe um texto pronto. Ou seja, essa questão do aluno pesquisar, de ler, não dificulta mais esse trabalho do professor em sala de aula? Olha, quer falar? Não, eu pensei várias coisas assim, a gente está falando coisas bem interessantes. Eu acho que a gente tem que pensar assim, pegando a linha de discurso dela, né? A gente está sempre reconfigurando, até usando uma linguagem já das redes, né? Então, primeiro, eu acho legal a gente não pensar que é uma coisa ruim ou boa, é repensar o que a nossa sociedade tem que favorece essa tecnologia crescer do jeito que tem e depois o que ela vai impactar, né? Impactar ou refletir. E eu não sei se dificultou, mas exige de nós uma outra dinâmica. É isso que eu acho, que eu sinto, exige uma outra dinâmica. Então, uma coisa que esse professor da Bahia também discute é que nós vivemos, ele diz assim, a sociedade do episódio. Então, o que acontece nas redes? As pessoas, elas publicam muitos trechos de obras, fragmentos. Então, as pessoas vão lá e leem os fragmentos, não a obra inteira. E gera aquela sensação, né, de que você conhece o autor como um todo. Esse caráter multiplicador. Então, você tem uma sociedade que é imediata, que é veloz e se satisfaz com aquele fragmento. Isso se torna um desafio. Eu não vejo assim como uma dificuldade, mas como um desafio a gente pegar a ferramenta e usar a nosso favor naquilo que a gente quer. Isso que eu estou me testando. Porque, por exemplo, eu já coloquei questão para o aluno debater nas redes. Eu resolvi fazer isso porque eles estão... Eu entrei na rede por causa deles,
porque eles estavam todos lá e ali a gente vê o que eles estão discutindo, o que eles estão pensando. Eu acabo lendo e vendo, bom, se esse tema eles estão discutindo, eu posso trazer. Claro que algumas coisas são da ordem da intimidade, que é um outro ponto que a gente pode discutir, mas tem outras coisas que eles compartilham ali e de trazer. E eu resolvi fazer o contrário. Sair da sala e colocar uma questão na rede para ver. E esse assunto nós vamos seguir discutindo no segundo bloco. O contraponto volta em instantes. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Voltamos com o segundo bloco do programa Contraponto, falando hoje das influências das redes sociais no mundo contemporâneo, se é que existe essa influência, afinal de contas. A professora falava no bloco anterior sobre como é que funciona este trabalho com as redes sociais em sala de aula. Então, eu resolvi entrar nesse universo, no cyberspace, para também mobilizar os alunos e ver o que dá, né? Então, eu fiz duas experiências, foram bem interessantes. Essa última, os alunos, assim, participam, aquele que às vezes não vai debater na aula, vai debater lá. Quer dizer, você vê a familiaridade que tem com a tecnologia. Então, ele participa, o outro aluno faz o contraponto e eu vou moderando a discussão, eu vou pontuando, e a rede ela é eficaz nisso, porque se você cita o nome da pessoa, ela aciona a outra. Eu estou falando do Facebook, né? Ela aciona e lembra a pessoa que eu mencionei ela, então convida ela a vir para a discussão e debater. Só que foi o que eu fiz, eu imprimi todo o diálogo e trouxe como uma ferramenta para minha aula, não ficou só ali. Então eu trouxe e aproveitei para fazer algumas vivências, algumas dinâmicas com eles, e reli, e agora a gente vai pegar esse material e vai apresentar num evento que a psicologia vai estar fazendo agora, o Interfaces, e mobilizou tanto que a gente vai escrever sobre isso, né? Aproveitando as falas. E uma outra discussão que nós fizemos foi muito interessante também, porque Jaida trouxe uma outra dimensão. Os 2 ou 3 alunos não têm, né? Acontece na sala dele não ter. E daí ele experimenta. Eu convido ele a experimentar, né? E é engraçado ver também esse aluno que vai lá experimentar e ver, não sabe como é que usa. E uma outra oportunidade, uma aluna falou, eu não vou falar, porque eu não quero me expor para todo mundo ver. E o mais engraçado depois, assim, quando eu tive a oportunidade de ver, assim, e a gente vai acompanhando, várias outras coisas esse mesmo aluno expõe da sua vida íntima, né, do seu cotidiano, fotos, mas a opinião intelectual, né,
ela não queria expressar, então eu já fiquei pensando, olha a noção de exposição, do que é se expor e o que não é se expor nas redes, né? E eu acho também que as redes, se a gente usa assim para potencializar, a gente pode aproximar o aluno também, criar outros canais de comunicação. Aconteceu uma coisa muito engraçada ontem também. Nós tivemos uma dinâmica na aula e foi tão engraçado, assim, na verdade eu nem tinha imaginado que ia ser tão engraçado. E ontem eu cheguei no Face, a aula estava repercutindo, já estava chamando lá, olha, aquela aula foi interessante, aí uma recontou a história, recontou. E ficou registrado, quer dizer, está registrado aquela fala ali, o pós-aula, num outro espaço, né? Então não fica só no espaço real. É interessante, né? Que no caso das nossas aulas de comunicação, enfim, que são mais voltadas à cibercultura e jornalismo online, que são no laboratório, essa dinâmica ocorre durante a própria aula. De um lado, isso pode ser muito positivo, porque os alunos estão interagindo entre si por essas ferramentas, por esses sites, via Facebook, etc., ali entre si, e de outro pode não ser tão positivo na medida em que eles estão interagindo nessas outras dimensões mais pessoais, né? Então, a gente tenta manter a atenção deles focada no tema da aula, né? No tema. Então, isso são questões que a gente ainda está tentando estar no meio, né? Fazendo esta mediação que está da parte entre professor e aluno. O que a gente pode também ressaltar, ainda que eu acho que é importante, é que a gente está neste processo de transição, de compreender o que é importante, não só em sala de aula, mas em todos esses processos que vão interferir nas profissões também no futuro. No caso, continuando aí na sala de aula, né, já que nós estamos no âmbito de uma universidade, por exemplo, eu acho que tudo isso que a internet propiciou, que é a descentralização de conteúdos, né? Quer dizer, hoje essa produção e circulação desenfreada de conteúdos, quer dizer, não é mais só na biblioteca, com certeza, a gente pode acessar qualquer tipo de informação das nossas aulas ali, e os alunos poderiam vir com muito mais informação e até dar uma aula junto com a gente, né? Eu acho que se antes tinha um livro do tema de tal aula, fosse redes sociais daquele dia, hoje nós temos 500 artigos, 150 artigos, 15 livros, sabe? Isso é um ponto muito positivo. E eu acho que, nesse aspecto, nós temos que ainda nos beneficiar. Acho que não estamos sabendo fazer isso. Talvez porque não estamos sabendo fazer, nem os professores, nem os alunos. Então, é uma questão a ser pensada. Ao mesmo tempo, no caso, por exemplo, da comunicação e do jornalismo, as ferramentas, as redes sociais, os sites, desde o e-mail, né? Assim como tu falaste das redes sociais que servem para discussão, para elaborar, para reelaborar a discussão. Nós temos os blogs, né? Nós temos os sites colaborativos que servem para dar essa repercussão. Eles servem também para fazer entrevistas, né, que podem servir para fazer as entrevistas. Eu acho que a gente tem que ver até que ponto isso pode ser vantajoso para adiantar para as nossas atividades, ou se isso não vai se fazer perder um pouco a natureza da nossa prática. Né? O que eu digo? Uma entrevista, por exemplo. Às vezes a gente não pode perder o olho no olho, né? Ou a própria fala, mesmo por uma entrevista por telefone. Talvez houve uma simplificação de alguns projetos, de alguns processos nessa reconfiguração. Talvez não é nem, como a gente falou, nem tudo melhor nem pior, mas diferente, e a gente está ainda avaliando. Mas o que se nota, talvez, é que essa mudança ela foi bastante rápida. Muito por isso. A velocidade é uma característica e continua. Não sabemos onde estamos tateando. Há 7, 8 anos, alguns colegas em sala de aula nem sabiam, nem tinham um e-mail. E hoje raros os que não possuem a rede social.
Se existe essa necessidade da discussão e dos professores usar essa ferramenta em benefício, ou seja, de forma positiva, o que se pode, como se deve discutir para que essa influência da rede social em sala de aula seja benéfica? Afinal de contas, o aluno tem uma ferramenta que pode ajudar a dispersá-lo, mas também tem uma ferramenta que pode ajudar a focar, a pesquisar, como tu falaste. Como usar essa ferramenta ou essa influência das redes sociais como um todo de forma positiva? Eu vou dar um exemplo, eu acho que os alunos já usam. Eu tenho um grupo de alunos do semestre que entrou agora, que eles criaram um grupo de discussão, não só sobre temas da área, mas para eles se ajudar quanto aos trabalhos e às aulas daquela semana. Então, eles fazem trocas de discussão, de trabalhos, de temas, e ali e não está separado dos professores, porque os professores estão incluídos ali. Então, eu achei isso um grande avanço. Quer dizer, é saber, eu acho que esse é um tema, a gente já está bastante na área da educação e novas tecnologias, que também eu não sou especialista, mas eu acho que é um passo grande, além da gente poder, cada professor ter um blog só para sua disciplina, né? Saber que daqui a pouco, se nós tivermos que mandar mensagens via SMS para os alunos, não sei se vamos ter que nos adaptar, quem sabe do futuro, que os trabalho e tal. Outro recurso que a Unifra já utiliza, temos a página dos professores, com todos os trabalhos. Então, acho que assim, não são só os sites de redes sociais, inclusive no novo site já estão lá, as redes sociais já vão estar vinculadas. Eu acho que é todo um processo que já está em transição e que a gente já está se inserindo nisso. Acho que, a meu ver, essas são algumas das formas que a gente pode... Mas se muda o comportamento, não é uma influência da rede social? Sim. Eu acho assim, a ideia do compartilhamento, voltando a essa questão, né? É uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes questões importantes. Você pode compartilhar em tempo real, não só a sua vida, que aí a gente entra em outra dimensão da discussão, mas também aquilo que você acha interessante, você lê uma matéria, você compartilha, várias pessoas colocam que teve oportunidade de ter acesso àquela informação, porque aquela pessoa compartilhou. Então, eu acho ótimo, assim, esse professor da Bahia, ele defende, assim, eu achei bem legal. Mas na hora, assim, que eu estava na aula, como aluna, assim, fiquei... E ele viu que eu estava meio inquieta e perguntou, você quer falar? Eu disse, eu quero. Porque tem um tema importante na educação, que eu acho para nós, assim, que é a questão da solidariedade, da convivência, do compartilhar ali, na vida, na face a face, no aluno. E esse é um dos temas que eu trabalho com meus alunos. Então, eu fiquei pensando assim, eu queria saber, assim, já que ele dizia assim, se tu não compartilha nas redes, não tem sentido tu estar nas redes sociais, se tu não vai compartilhar nada, se tu nem entra lá para colocar alguma coisa. Ele disse, você vai e coloca. Eu, tá, mas assim, esse compartilhar, que parece ser uma coisa muito legal, que fica essa rede mesmo, essa sensação de rede que o Face traz, até que ponto assim, ele potencializa as relações de solidariedade aqui no nosso cotidiano. Então, um aluno que compartilha na rede, ele vai compartilhar com o colega aqui? Ele vai ser mais solidário com ele? E daí ele não me respondeu, acho que ele não tem resposta para isso. Acho que eu estou atenta para isso. Eu estou prestando atenção assim, tá, lá acontece outras relações, inclusive a gente estava conversando antes, tem a sensação de pertencimento? Tem, porque você é visto, porque as pessoas comentam, mas no cotidiano, porque as pessoas não passam todo o tempo ali, o que favorece? Então, o que os meus alunos responderam, essa foi uma das questões que eu botei na rede, é que, tá, as redes são importantes, mas eles ainda sentem necessidade do face a face, ainda sentem necessidade do olhar, da materialidade daquilo que é... Materialidade que eu falo é isso, assim, é no corpo que a gente chama social, real, né? Então, e aí, claro, impacta. Aí você perguntou assim, o que muda no comportamento? Muda muita coisa. E essas mudanças de comportamento, a gente volta a falar no terceiro bloco, no último bloco do programa Contraponto. Por princípio, não deixe luzes acesas.
A luminosidade de que o mundo precisa é a clareza dos seres. Deixe que a natureza seja fonte de luz por meio de seus princípios ecológicos. Permita que ela irradie a sua energia. O brilho aparente e natural é grandioso, próprio e não pode perder a sua evidência para uma fonte artificial. Sempre que possível, não deixe luzes acesas. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Voltamos com o último bloco do programa Contraponto, falando hoje das influências das redes sociais com a professora e pesquisadora Daniela Lineraski e com a psicóloga e professora também Monize Serpa. E falávamos nos blocos anteriores sobre algumas mudanças de comportamento até mesmo em sala de aula e essa relação de compartilhamento, de aproximação das pessoas. Afinal de contas, a internet ou as redes sociais que são utilizadas através da internet aproxima ou acaba esfriando as relações entre as pessoas? Olha, depende. Porque, por exemplo, estava conversando com a professora antes que eu tenho uma aluna pesquisando a questão das redes, o uso das redes sociais na velhice. E os resultados preliminares assim que nós temos é que essas pessoas buscaram nas redes contatos sociais, estavam se sentindo sós. A expressão usada é de vazio. E a rede permitiu que ela acessasse as pessoas e principalmente outras que não estavam no seu contexto próximo. Pessoas que moravam em outra cidade. Então, ela teve ali aquela ferramenta, então ela até contabiliza o tempo que ela passa. Assim, ela passa 2 horas por dia ali, naquele horário mais solitário, quando já trabalhou, chegou em casa, né, ao invés de assistir novela, vai para as redes, compartilhar, trocar e acompanhar, isso eu estava conversando com a professora também, a sensação que a rede causa, que eu acho interessante a gente pesquisar, porque na verdade a gente está aprendendo, né? A gente não tem aqui respostas definitivas, a gente está aprendendo, observando, pesquisando esses efeitos no comportamento. Então, uma das coisas eu achei legal essa sensação que ela tem de que ela está acompanhando o desenvolvimento da neta via redes sociais, né? Essa sensação que a rede causa. Agora, perguntando para os meus alunos, por exemplo, o que eles acham, se aproximam ou não, tem um que diz assim, que as redes aproximam os que estão distantes e afastam os que estão próximos. Então... Porque dentro dessa pergunta, dentro dessa lógica que eu estendo às duas professoras, porque às vezes a impressão que se passa é que as pessoas passam bastante tempo na tela do computador e às vezes falta aquilo que tu falaste do olho no olho, das pessoas estarem próximas. Nesse sentido, se ela não distancia. Olha, eu acho que uma grande questão da internet, e eu não sou da área da psicologia, eu sou da sociologia e é nisso que eu estudo, o que nós costumamos dizer e o que eu posso dizer é com relação a um fenômeno importante da internet, que é a interatividade. Então, de alguma forma, a internet ela proporciona isso que a professora
também está falando, que são as interações. Até que ponto elas são efetivas, é isso que nós e muitos pesquisadores estão avaliando. Então, mas o que a gente está vendo, que é o grande fenômeno que acho que a gente deve falar aqui, é que todo esse compartilhamento de fotografias, da intimidade, de que eu só me sinto vivo e que as coisas só acontecem através do olhar do outro, é um sinal. Pelo menos significa que alguma coisa está acontecendo, eu acho que é um resultado desse fenômeno, né, da realidade, da nossa sociedade. Eu sempre fico pensando nisso. E o que eu estou estudando, pensando sociologicamente e teoricamente, o que eu tenho chamado isso, junto com os meus autores, é de narcisismo coletivo. Que claro que é da parte da minha subjetividade, mas que ela só se realiza em grupo, né? Então, eu acho que isso é importante e nesse sentido, ela é positiva. Então, esse narcisismo que a professora, eu gostaria que ela falasse, a psicóloga, o que é isso, o que significa eu ter que me mostrar, compartilhar, falar, interagir, ter essa necessidade, o que significa coletivamente estar me mostrando, quer dizer... há alguns autores, e eu acredito nisso, que dizem que eu tenho algo a dizer, eu quero compartilhar, eu quero ouvir, ser ouvido, mostrar, me mostrar. E nesse ponto de vista, as redes sociais, elas estão sendo positivas, seja para o avô, seja para minha mãe, seja para nós, para os nossos estudantes. E isso eu acho que é importante. Bom, até para mim, eu costumo dizer que blogar serve como uma terapia. Eu tenho uma frase que acho que é muito legal, que estar na internet, enfim, ou nas redes sociais, é estar sozinhos juntos e estar juntos sozinho. Não deixa de ser uma forma de estar sozinho, mas é estar, talvez ilusoriamente, juntos. Então, de alguma forma, se eu saio da minha aula e vou interagir pelo MSN, pode ser que eu não vou conversar com ninguém, não vou marcar um encontro pessoal, mas pode ser que dali vá se efetivar um encontro pessoal. Então, de alguma forma, a internet e as sites de redes sociais, mas eu repito que isso vem desde os finais dos anos 95, ao contrário de só enfatizar o individualismo, a internet, de alguma forma, ela trouxe uma sociedade mais gregária. Infelizmente, a gente está nos instantes finais do programa e para a doutora ter a oportunidade de responder a tua pergunta. Quero muito ouvir. E até para ver essa diferença da questão do contato pessoal, muitas vezes a gente sabe que tem a linguagem corporal e essa diferença com a linguagem pelo computador, a cibernética. As redes, ela tem uns recursos muito interessantes, né? Por exemplo, quando eu fiz a cópia da fala dos meus alunos, vem acompanhado na cópia a foto deles. Então, ainda mantém a imagem, a hora que ele entra, né? Então, tem alguns recursos que a rede usa para dar essa sensação de pertencimento, que eu acho interessante, assim, que as pessoas ainda estão buscando pertencer. Ela precisa do olhar do outro, né? E as redes funcionam, aí pegando essa ideia do narcisismo, ela entra muito nesse momento em que os autores chamam de show, né? A Paula do show, Sibília. Do eu, da visibilidade. Eu preciso ser vista. E a rede possibilita que todos possam ver. É um outro livro também, O Culto do Amador, né? Então, uma pessoa invisível, a questão também da celebridade, né? Do glamour, da glamourização da vida. Tem até a ver com a questão dos seguidores. Eu tenho tantos seguidores, tantos amigos compartilhados, ou seja, eu sou uma... que isso vale, né? A questão de virar celebridade, glamourização. Eu sou quanto eu sou endossada pelo outro, né? Então, é ser... E eu crio estratégias para ser visto. Então, se é para glamourizar, então eu boto determinadas fotos. A gente já fez perguntas sobre isso em pesquisa, assim, não é qualquer foto que tu posta, não é qualquer coisa ou informação que tu coloca ali. Você coloca algumas informações que você gostaria que aquele público compartilhasse com você. Então, ela possibilita você sair da visibilidade, ser visto o tempo todo,
E aí o cutucar, o curtir, o comentar, e sempre algo muito pontual, nada muito longo, porque é muito veloz, então não há tempo, e 24 horas já é muito tempo na lógica das redes. Eu acho que, se você perguntou da mudança, eu acho que isso é uma outra mudança. 1 hora na rede é muito tempo, porque ele faz questão de marcar o tempo. Faz quanto tempo que tu entrou ali, que tu falou aquilo, né? Então, se você demora 1 hora em um dia, você já vai para o último dos últimos. Já acontece muitas coisas antes. A atualização é simultânea, né? Então, algumas coisas acabam, essa coisa do ser visto e do tempo real, eu acho que é uma coisa interessante de se estudar. Agora, ela vai favorecer? Acho que a gente tem que estudar mais. Uma coisa que você estava falando, não é que as redes produziram isso. A sociedade, existia um espaço que a ferramenta veio e entra de cheio nessa necessidade que as pessoas têm de se mostrar, de serem vistas, de olhar. Agora, tendo a ferramenta, qual é o retorno que isso dá, né, nas pessoas? Professora, eu queria agradecer muito a sua presença e com certeza a gente vai voltar a debater sobre esse assunto, que a gente viu aqui que ele é bastante amplo. Divergimos em alguns pontos, com certeza, e a gente pode até focar em outros ramos, como até mesmo a política. No ano eleitoral a gente pode debater em outros fatores. Queria agradecer mais uma vez então, a presença da professora Daniela, professora Muniz, pedir desculpa aos telespectadores e ouvintes também da Rádio Unifra pela voz, afinal de contas não estamos imunes a doenças. Voltamos na próxima semana com Contraponto. Até lá.